Salve galera do Buy Myself, estou passando aqui para desde já agradecer a todos que se inscreveram no canal, que comentaram, que curtiram. Somos cerca de 250 inscritos no momento, gravando aqui em 22 de julho de 2026. Então, muito obrigado pela sua companhia, espero que o canal esteja agregando para você. E agora nós vamos iniciar a série de Monte Você o Seu PC. Aqui está o meu computador, nós vamos desmontá-lo todo, vou desmontar e vamos fazer um passo a passo para você aprender a montar qualquer computador. Aqui nós estamos falando da linha Intel, depois eu vou fazer um vídeo da linha AMD, mas basicamente o processo é o mesmo. Então, vamos lá. Vou transformar isso aqui nisso. Agora aqui nós temos um gabinete. Onde nós vamos aprender a conectar os cabos do painel frontal, USB, som, o botão do power, do reset, a luz, do HD. Nós temos dois coolers de gabinete, nossa placa-mãe, onde nós vamos aprender todas as conexões necessárias dela, pente de memória, processador, pasta térmica, que é bom, fundamental para ajudar o processador a trabalhar numa temperatura ideal de trabalho, a base para o nosso cooler, os parafusos maiores aqui, prateados, para a fonte, os menores para fixar nossa placa-mãe no gabinete, os brancos aqui para o gabinete, e esses maiores pretos para o nosso cooler do gabinete. E um speaker, que é o que faz o bip quando indica que a placa-mãe está ok, que subiu o sistema, ou quando dá algum bip indicando o erro da placa, tá bom? Então vamos partir para a nossa placa-mãe, onde tudo é conectado nela, beleza? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Nossa placa-mãe, nós temos aqui o socket do nosso processador, que aqui nós estamos falando de uma placa-mãe Intel. Para conectar, a gente aperta essa haste aqui, ó, para baixo e puxa para fora, ó. Com isso a gente dá o acesso, libera o acesso para conectar o nosso processador, ok? Aqui nós temos uma seta, que ela indica justamente com a seta do nosso processador, e também existem esses dois pontos de cava aqui na lateral, que já nós vamos ver também no nosso processador. Então não tem como você encaixar errado o processador, tá bom? Encaixando o processador, a gente abaixa a haste, certifique-se que a estrutura metálica está por baixo desse parafuso e você aperta aqui, ó, puxando um pouco para fora e encaixando, tá bom? O processo é esse, é simples. Então nós vamos agora conectar o nosso processador. Aqui, ó, ele está um pouquinho sujo aqui em cima, não tem problema, isso aqui é pasta térmica, tá? Nós temos aqui, ó, nas laterais dele, nós temos a cava que eu falei. E aqui a seta, onde justamente você vai conectar aqui, ó, não precisa fazer força nenhuma. É só soltar o processador justamente na posição. Você vai ver que as cavas laterais estão conectadas junto ao socket. Feito isso, abaixa a estrutura, ela está por baixo, aí você puxa a alavanca, puxa um pouco para fora e passa por baixo desse ponto. Seu processador está instalado. Pasta térmica trocada. Aqui eu espalhei um pouco da pasta, que quando a base do dissipador encaixar ali, ela espalha essa pasta. Nosso próximo passo, nós vamos colocar o cooler. A gente coloca o suporte da base, tá bom?
Tenha sempre uma superfície fixa para você fazer isso, tá? O cooler, o suporte ele vem com essas hastes, onde ele tem a capa transparente e um pino de trava da base, tá bom? Então isso aqui você vai casar com a placa-mãe, onde você tem dois encaixes, nesse caso desse dissipador, tá? Dessa base aqui, ele tem duas posições, vai depender de acordo com o soquete da sua placa, tá? Encaixou as 4, aí você vem com os pinos para travar. Encaixa cada pino e um ponto de fixação, que aí ele vai sustentar essa base travada, porque o dissipador de calor ele tem uma haste que ela faz pressão, né? Nós vamos ver agora. Vamos encaixar o nosso dissipador. Ele tem essas duas garras aqui nas laterais, ó, encaixando nessas garras aqui. Pode ser nesse sentido também, mas não vamos colocar para cá por causa da memória RAM, ok? Então, virando aqui, aí a gente pega um lado, passa por baixo, um lado travado, aí a gente faz a pressão do outro lado. Pronto. Cooler travado. E aí o dissipador de calor, o cooler, a gente passa, faz uma volta aqui, ó, para organizar já o fio dele e joga aqui na porta do CPU fan, aqui na placa-mãe, ó. Pronto. Cooler e processador instalados. Agora nós vamos conhecer um pouco mais da nossa placa-mãe. Slot de memória, esse amarelo aqui, nós temos dois, ó, que eles têm essas hastes aqui na lateral que trava a memória. Nós temos a fonte de alimentação ATX, o pino 12 volts da placa-mãe. Aqui essa conexão é o pino 24 pinos, tá? Nós temos as portas SATA para alimentar HD, SSD, alimentar CD-ROM para quem usa ainda. Nossa porta SSD M2. Se você pretende colocar um SSD, se você tem suporte para M2, bem melhor do que colocar o SATA, tá bom? Basicamente é isso. E aí aqui agora nós vamos conectar nossa memória. Se você for olhar a memória, ela tem um corte aqui no meio. Esse corte fica mais próximo de uma extremidade do que a outra. Então, se você for casar aqui no slot, ó, você vai verificar que não tem como você encaixar na posição contrária. Todas as conexões do computador elas são intuitivas, ok? Então, você abre a haste lateral, encaixa a memória, ela já está na posição. Você aperta aqui e você vai ouvir um clique. Fez um pequeno clique, baixo clique, não sei se deu para ouvir no áudio, tá? A outra memória. Mesma coisa. Pronto, memória conectada. Agora o nosso próximo passo. Vamos botar o nosso M2 e aqui no M2 algumas placas têm uma chave aqui que é para ligar e desligar o M2, tá bom? Não sei se dá para visualizar no vídeo, mas eu vou dar um zoom depois. E aí a placa, ela tem suporte, né, de apoio aqui para o M2 2242, para o 2260 e para o 2280. São tamanhos físicos do SSD, não é capacidade, tá bom? Então vamos conectar o nosso SSD. Tirei as luvas, já fiz o processo de tirar a energia estática, né? Então vamos lá. Nosso M2, mesma coisa, ele tem um corte aqui na porta. Então, para conectar aqui, ó, não tem diferença também. Espero que esteja vendo. Então, conecto o SSD e fixa aqui na parte do parafuso.
Esse aqui é um SSD do tipo 2280, que é o maior tamanho físico do SSD. Pronto. Nosso próximo passo, nós vamos colocar o espelho na placa-mãe. No nosso gabinete, a gente tem que ter ideia que o espelho da placa-mãe, a posição que ele vai ser conectado. Nossa placa-mãe, ela vai ficar com as conexões para fora, óbvio. E aí você sabe que a placa de som fica aqui para baixo. Então o nosso espelho vai ficar nessa posição. Logo, eu venho aqui no gabinete, ele tem umas hastes aqui com umas bolinhas, que aí ele ajuda a travar na estrutura do gabinete. Você vai ouvir uns estalos, pode fazer força. Apoia por fora e empurra de dentro para fora. Travou. Agora você tem aqui, ó, os pontos de fixação da nossa placa-mãe. São 4. E aí você vai colocar sua placa-mãe nessa posição. Ó. E aí nós vamos fixar agora a nossa placa-mãe. Fixado. Agora nós vamos para o painel frontal. Aqui o nosso painel frontal, conexão de áudio e conexão de USB. Está escrito aqui bem fraquinho, mas se você não estiver conseguindo visualizar, olhando à frente do cabo, você vê que o USB ele tem essa quina que é morta, e você tem aqui o segundo pino da direita para a esquerda do conector de áudio, que ele é cego também. Então, a gente vem aqui, ó, procura na placa onde é o USB, aqui está, conecta a sua USB, e agora a gente conecta o nosso de áudio, que se você for olhar na placa, ele está logo ali com o segundo da direita, como eu mencionei na conexão. Tá bom? Não tem errada, é intuitivo mesmo, tá? Não é difícil. E agora nós vamos para o painel frontal, a parte do Power. Olha aqui, ó, Power. Eu falei que era o quê? O preto. Então, tá aqui. Se você for visualizar, ele tem mais e menos. Não vai interferir para o Power, para o Reset, tá bom? Mas para o HD e para a parte frontal do gabinete, indica o Power LED, esses influenciam sim, tá? E aí eu vou deixar o esquema na tela mostrando como que faz. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou recolher esses fios e botar para a parte do compartimento da fonte, para não ficar um monte de fio espalhado aqui, tá bom? Nós vamos agora para a parte da fonte. Vamos lá? Para conectar a fonte ao gabinete. Vamos fixar a fonte no gabinete. Aqui ela tem os 4 pontos de fixação. O parafuso é esse maiorzinho, com a cabeça sextavada. Vamos organizar depois os fios. E ele vem para cá, ó. Vamos para o pino 12 volts. Hugo, aí você me pergunta, meu pino de alimentação da fonte, né? Deixa eu virar aqui a máquina. Meu pino da fonte, os dois, eles têm 8 pinos, mas eles se dividem. Divide um 2 de 4, um em 6 e o outro em 1. Ou seja, esse que divide em 6 e 1, como está aqui, é para a placa de vídeo, tá? Esse que divide, que é só 4,
ou divide em 2 de 4 é a placa-mãe, tá bom? O 12 volts da placa-mãe. 12 volts está passando por fora. Passa por fora. Deixa eu ver o zoom. Passa por fora e vem para cá, tá bom? Para encaixar a placa de vídeo. A minha aqui tá ruim, mas eu vou exemplificar. Infelizmente ela ficou ruim. Aqui está o nosso slot PCI Express, aqui no final da placa. Você puxa a trava para fora, que ela está sendo aberta. A gente encaixa aqui, certifique-se que o slot esteja totalmente alinhado com o barramento. E aí você faz um pouco de força para baixo. Encaixou a placa de vídeo. Ela vai ser fixada por um parafuso aqui na lateral do gabinete e depois uma chave que fecha aqui, uma tampa. Beleza? Então, volta, tira a placa de vídeo e não se esqueça de fechar a conexão da placa de vídeo, tá? No nosso caso, a gente vai tirar, então a gente abre e remove a placa de vídeo. Ok? Infelizmente eu tô sem. Vamos instalar agora o cooler de gabinete. Ele vai ser fixado por esses pontos aqui. E aí o que que a gente faz? A minha placa-mãe não tem alimentação para essa conexão. Então nós vamos ter que pegar na fonte. Como eu sei que aqui no gabinete eu tenho saída por aqui, onde passou o nosso 12 volts, eu vou usar a mesma saída para o fio ficar escondido. Então, viro a saída do fio do gabinete para cá, tá bom? Vou dar uma pausa aqui enquanto eu fixo. Cooler fixado. Então agora aqui, vou passar a alimentação dele para fora do gabinete, para ficar escondido pela parte de trás. E aí, mesma coisa agora, nós vamos instalar o segundo cooler. Então, também vou colocar a alimentação dele saindo por ali. Ele vai ficar apoiado aqui. Vou dar outra pausa e fixá-lo, ok? Então aqui, fixei o outro cooler. E a alimentação dele também vou passar por onde passa a alimentação do 12 volts. Por isso que eu deixei o fio dele virado para cá, fica mais próximo. Então, aqui está. Pronto. Vira o gabinete e nós vamos conectar a alimentação para o fio da fonte do cooler. Aqui está, ó. Por exemplo, eu tenho essa saída da minha fonte, ó. Vou enrolá-la aqui para deixar mais organizado, né? Aqui é conexão SATA, que depois a gente vai deixar uma para dentro do gabinete. Então aqui, ó, a alimentação dos dois aqui, ó. Um conecta aqui e o outro já vou jogar aqui também, ó. Pronto. Os dois numa saída só da fonte. Vamos lá? Vamos visualizar como que ficou o nosso gabinete agora? E vou recolher esses fios de aqui, como que vai ficar o nosso gabinete. Ficou mais arrumado, né? Então vamos lá. Colocar a tampa traseira do gabinete. Vamos lá, ligar a máquina agora para testar. Cabo de força e cabo de vídeo. E vamos agora ligar o computador para fazer um teste. Teclado conectado aqui na frente mesmo. Acendeu o cooler, fez o bip. Imagem na tela. E máquina subindo o sistema. Tá bom? Espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. Não se esqueça de dar aquele joinha. O gabinete ficou até um pouquinho mais arrumado, né?
Depois eu vou botar no lugar ali, vou botar um bonequinho e fechar. Não se esqueça, compartilha, se inscreva. Espero que tenha gostado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu!